Entreáticos, vamos lá para a nossa última live desse ano e vamos falar sobre esse tema da sedução. Como que vocês sentem, percebem, passam por esse assunto na relação de vocês? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Vão confirmando para a gente se o áudio tá bom, se estão vendo. Boa noite, entreáticos! Muito bem! Como passam por esse tema nas relações, como passam por esse tema na vida, né? Não só nas relações afetivas, mas nas relações de forma geral, com os amigos aí. Se quiserem, vão contando para nós. Muito bem, áudio e vídeo aí, conexão estabelecida. Hoje acho que eu não vou ficar brigando com meu fone de ouvido, né, Laís? Também ninguém merece, né? Na última live cair naquele atrito com o fone de ouvido. Muito bem, Mel. Mas deu tudo certo. Tava difícil de achar a live de novo. Ai, não. Pois não tem o que fazer, né? A gente tenta de tudo, mas eu acho que para o ano que vem, acho que para o ano que vem a gente tenta pensar na possibilidade de migrar as lives aí para o YouTube, né? Alguma coisa assim, porque o Instagram sacaneia a vida da gente. Tudo bem? Josemar, a Paula tá por aí. Tudo bem. É isso. Vamos lá, vamos falar desse tema auspicioso, né? Esse tema interessante aí. Falar um pouquinho sobre sedução. Tem um lado bom da sedução, Laís? O que você acha? Porque, sei lá, né? Vamos pensar um pouco nas polaridades. Acho que a gente não vai trazer o conceito do que quer dizer sedução, porque eu acho que todo mundo sabe o que é sedução. A gente traz conceito de coisa complexa da psicologia, né? Sedução é sedução. Amor é amor, romance é um romance. Um lance é um lance. Um lance é um lance, sedução é sedução. Mas vamos lá, tem um lado bom disso? Tem, né? Sempre tem. Então a sedução, ela é sempre tem, né? Sempre vai depender de como a gente vai usar aquilo que vai aparecendo na relação. Mas a sedução, ela é uma ferramenta importante para a relação. E ela tem um lado bom, né? Que é um lado de atrair o outro, de trazer um pouco de movimento, de trazer um pouco de erotização para a relação. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas ela tem um lado negativo, que é o lado da falta de responsabilidade com esta ferramenta. Isso, a gente sempre gosta de pensar na ideia da sedução como uma ferramenta, né? Que pode ser usada de uma forma ou de outra. Obrigada, Flávia, obrigada aí. A Ju, as meninas aí estão tudo aí. A Érica Frota, a Malha, né? A Preta, tá? O pessoal aí, muito bom vocês aqui com a gente. E a questão da sedução, né? Ela é uma ferramenta, ela pode ser uma ferramenta positiva, como toda ferramenta, né? Você tem um martelo, você usa para bater um prego, que bom. Você tem um martelo, você usa para desencravar a sua unha. Se você usar o martelo para tudo, não vai dar certo, né? Vai dar ruim. Porque não é esta a função do martelo, ela tem a função específica. Exato. E quando bem usado, alcança o objetivo. Isso. E a sedução, vamos brincar que pode ser um martelo, pode ajudar aí, né? Ou uma chave de fenda, pode ajudar a colocar um prego, mas também pode atrapalhar. Então, a gente queria falar um pouco desse lado que não é um lado tão positivo da sedução. Porque a gente sempre imagina a sedução, ai, que legal, tô afim, me seduziu, eu tô afim, eu vou seduzir. A gente sempre pensa nesse lado mais positivo, mas tem um lado também que não é tão positivo assim. E aí o lado não positivo, que é o lado dessa falta de responsabilização, né? Essa falta de responsabilidade afetiva que falam por aí. Tão famoso conceito da responsabilidade afetiva, tão polêmico, né? Porque não se tem um consenso quanto a ele, mas a gente não vai falar dele. A gente vai falar um pouco nesse sentido da responsabilidade ali, né?
Então, quando a gente pensa no lado negativo da sedução, a gente tem duas formas de olhar para isso. Um lado onde essa sedução ela é consciente e um lado onde essa sedução ela é inconsciente, ou o que a gente chama de uma defesa. É quando a pessoa ela não está muito clara, ela não está percebendo o que ela está fazendo, ela não está percebendo o uso que ela está fazendo daquilo. Isso. Até ia convidar o pessoal que entrou agora, se quiserem comentar um pouquinho, a ideia que vocês têm sobre sedução, se vocês acham que só tem lado bom, se vocês acham que tem lado ruim, fiquem à vontade, conta aí pra gente, dando um tempinho que eu já leio e incluo isso no nosso bate-papo. Sim, um lado consciente, um lado não tão consciente assim. Isso, né? Que é o lado consciente, é um lado onde você vai fazer essa sedução de propósito, para atacar alguém, para ferir alguém, para manipular Com, alguém, com um objetivo. com um objetivo, né? Isso. E a sedução, já como a defesa, ela fica um lugar onde a pessoa, muitas vezes, ela está sendo ali simpática, né? E às vezes cai um pouco para essa sedução, mas não era muito o objetivo dela, não era muito a proposta que ela queria. Não era isso que ela queria, mas ela não percebeu que ela estava indo para esse lado. Né? Ela Isso. foi no Então, automático. a gente está falando aí de repente de dois lados de uma sedução que não é tão positiva, os dois lados de uma sedução mais negativa, que pode ser consciente ou inconsciente. Não estamos falando daquela sedução legal, tô afim, a pessoa tá afim, seduzir mesmo, né, aquela sedução que a gente conhece. Estamos falando de uma sedução que não é positiva. Pode ter um lado que é mais consciente, um lado que é mais, né, inconsciente, que não é tão percebido pela pessoa. O lado consciente é quando ela está na maldade mesmo. Porque o lado positivo, ele é importante no início da relação, né? Porque, claro, a gente vai, né, querer fisgar o outro ali, né? Então, a gente vai usar isso como uma artimanha, como uma ferramenta ali para aproximar, né? E isso não é só a gente, né? Então, assim, nos animais fazem isso, então a gente tem também questões biológicas que vão acabar funcionando nessa questão da sedução. E seduções são diferentes para machos e fêmeas, né? No mundo animal, né, todos eles, né? A sedução é diferente para uns e para outros, né? Tem os animais que têm os pelos mais coloridos, que são usados para seduzir, o canto, e uns cantam, outros não, enfim. Então tem toda essa questão da sedução. Sedução faz parte de todo e qualquer relacionamento. Uhum. Mas tem esse lado. E também a sedução ela é importante durante a relação, né? Que vai trazendo um pouco de movimento para essa relação. Porque se não vai tendo essa parte da sedução, a relação também vai ficando meio monótona, Vai né? miando, vai Mas murchando. vai murchando. Mas é diferente quando eu vou usar essa sedução para uma terceira pessoa ou para trazer uma outra pessoa para o meio da relação. Então aí vai tendo essa conotação mais negativa. Porque vai ter efeitos colaterais essa sedução, né? Então, independente dessa sedução ser feita, então quando a gente está falando do lado negativo da sedução, independente dela ser feita de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente, como uma defesa, ela vai ter efeitos colaterais, né? E é por isso que a gente está falando dessa questão da sedução. Então, e que normalmente a pessoa vai seduzir, mas ela não vai bancar muito, ela não vai sustentar. Não é aquela sedução que a pessoa seduz porque quer ter um relacionamento, porque quer estar com o outro, porque quer construir algo junto. Normalmente é uma sedução onde acontece e depois de um tempo, ou já logo no começo, a pessoa pula fora. Pula fora e se faz de desentendida, né? Não, eu não quis dizer nada disso, não. Você que entendeu errado. Você que interpretou errado essa história. Eu não falei nada. Exato. Né? Então, assim, que é isso, mas isso causa algo no outro, né? Tá causando. Tá causando. A pessoa tá causando, né? Tá sendo tá geral, tá causando. Então, assim, pode causar alguns danos. E por que essa pessoa faz isso, né? Pra quê? Pra que eu vou seduzir e não vou bancar isso, né? Essa sedução. Então, uma das questões é por vaidade. Então, para eu me sentir bonito ou bonita, né? Para inflar meu ego. Então eu vou seduzir os outros, mas na verdade eu não quero muito. Eu só quero ter essas outras pessoas ali perto, olhando, tendo um olhar diferenciado para mim. Me achando ali a
a última não, né? A única bolacha do pacote, né? Porque a última normalmente tá meio murchenta, então a única bolacha do pacote. Fresquinha. As pessoas também podem fazer isso por uma insegurança, né? Ou uma baixa autoestima, porque aí eu me sinto potente de algum modo, né? Eu sinto que o outro vai me dar mais atenção, vai me dar mais carinho, vai direcionar mais também esse olhar para mim. Então não é só uma questão da beleza, mas às vezes uma questão de cuidado, né? De querer esse cuidado, de querer essa aproximação. E eu faço isso por essa via, Para né? se sentir querido, né? Para se sentir amado, para se sentir importante, né? Então, Isso. esse lado que dá uma melhorada aí na Uhum, autoestima da pessoa, né? uhum. E tem pessoas que vão fazer também porque elas elas não têm noção disso, né? Então falta um repertório entre o limite da sedução, entre o limite da simpatia e da sedução, né? Isso, Então, e aí é muito complexo, né? Porque como é que a gente sabe, né, qual que é o limite da sedução, qual que é o limite da simpatia, né? Como é que você sabe que você pode, de repente, para uma pessoa dizer para ela que ela tá elegante, ou que ela tá bonita, ou que ela tá bonita, que ela tá, né? Como é que você sabe o limiar das coisas? Então, quando a gente fala de repertório, é prática, né? A gente sim, entende sim. como prática o repertório. Uhum. É. E aí é isso, né? Eu posso usar uma frase, eu posso usar ela como uma frase sendo simpática ou como sendo sedutora. Então Uhum. vai depender do tom, né? Da voz ali, da, do olhar, Das da expressão expressões, corporal, da aproximação, dos toques, muitas vezes, né? Porque às vezes as pessoas tocam. do Então, ritmo, da cadência, da fala. é, então tudo isso vai fazer uma diferenciação entre algo que é simpático e algo que é sedutor. Isso. Por isso a questão do repertório, porque normalmente essas experiências a gente tem lá na adolescência, na socialização, no grupinho, né? Você é simpático com um amiguinho lá e de repente o amiguinho entende errado e aí você entende que não é essa forma de ser simpático, né? Que tinha que ser um pouquinho diferente. Então, você vai afinando isso ao longo da vida. E chega na vida adulta muito mais maduro para essas percepções, também para ter a percepção de quando o outro está sendo simpático ou quando o outro tá te seduzindo. Uhum, uhum. E as pessoas também usam a sedução por vingança, né? Nas relações. Tchau, tchau, tchau. Então, vai se vingar do outro que não tá me dando atenção aqui, então eu vou Do parceiro, né? do parceiro, Ah, meu então, parceiro não tá me dando bola, então eu vou dar bola para aquele cara lá, para aquele cara ficar me olhando bastante. E aí o cara chega em mim, né? E o parceiro fica lá todo cheio de ciúme, por exemplo. sim. Então, aí já vai usar ali de uma manipulação, né? Dessa sedução. Tem a sedução também, porque eu tenho medo de me relacionar, então eu vou seduzindo os outros, mas é isso, quando se aproxima, eu faço um contato superficial, não me aprofundo e pulo fora. Vou para a próxima relação, seduzo o próximo, né, ele se aproxima, eu vejo até onde dá para ir ali superficialmente e pulo fora de novo. Às vezes até se envolve, né? Mas vai trocando de uma relação para outra. Então a história toda de seduzir, ter um encontro e sair e seduzir, né, e sair da relação, e seduzir, ter um encontro, sair da relação, porque dessa forma nenhuma relação se aprofunda. Então muitas vezes as pessoas podem ter um medo de se relacionar, medo de se aprofundar no afeto, no sentimento. Então elas ficam nesse lugar muito histérico, né? Histriônico, Uhum, um lugar de uhum. seduzir geral aí. Até porque estar num relacionamento é isso, né? Você vai ter que lidar com coisas difíceis, com o dia a dia, com construção, né? Bastante coisa difícil. E aí, encarar uma relação não é fácil, né? Então, aí, às Aspas, vezes, quando. muitas aspas, né? Muito mais fácil
você pular de um relacionamento superficial para outro, né? Tem uma pequena satisfação momentânea, tanto do seu ego ali, né? Popularmente dito, né? Da sua autoestima, desse tipo de coisa, ou uma satisfação sexual, e aí você pula para uma próxima relação e nenhuma delas se aprofunda. Porque ali onde eu começo a encarar nessa relação que eu tô tendo que mexer em algo que vai ser um pouco difícil para mim, né, de me encarar ali de alguma questão minha, eu não quero olhar para isso, então eu pulo, né? Isso. Pensando um pouco aqui nessa foto de repertório, enfim, a Ju mandou uma perguntinha que eu achei bem legal aqui. A concepção de sedução com o passar dos anos pode mudar? O que era sedutor quando se tem 20 anos não é mais hoje quando temos 30 e tantos, no meu caso, né? Bem mais de 30, 40, enfim. A sedução muda conforme a idade, né? Talvez a forma, né? A forma da sedução, de seduzir, vai modificando, né? E aí pode ser modificada em termos negativos, ou em termos positivos, né? Porque numa relação ali da adolescência, desse primeiro contato, a sedução vai ser de um jeito. A sensação corporal, né? O encontro, o aproximar vai ser de um jeito. Depois, na fase adulta, é completamente diferente. Eu acho que o peso, né, da sedução na adolescência ele é muito diferente, né? A intensidade. Então, na adolescência, qual que é o objetivo, né? O objetivo normalmente não. Vamos pensar o começo da adolescência, né? Começo das experiências de sedução, de uma forma geral. Hoje em dia a coisa está muito mais solta, mas vamos pensar lá dentro de um idealzinho, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é ficar perto, o objetivo é ficar junto, o objetivo é dar um beijinho, né? Dar um beijar na boca, uma coisa mais suave. Então, a intensidade dessa sedução é mais leve e isso vai se aprofundando um pouco mais. Porém, quando a gente pensa já num relacionamento afetivo sexual, a sedução acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, né? Ou para sexo ou para relacionamento. E aí, o peso da sedução já não muda tanto. Mas acaba sendo meio que a mesma coisa, né? Você sabe o que é seduzir com 20, com 30, com 40, com 50, né? E que é diferente do que é seduzir com 10 anos, 11 anos, 12 anos, né? E claro, quando a gente pensa... porque tem uma sedução infantil também, né? Sim, 6, 7, pequenininho, né? Uma coisinha fofa, né? O Theo, né? O meu sobrinho olha, um ano e pouquinho, olha pra você tá seduzindo, né? Eu acho que o que muda são os termos das relações. Então, por exemplo, para o meu avô, que já faleceu, quando estava lá com 90 anos, 80 e tantos, depois que ele ficou viúvo, que estava conversando com uma mulher, uma moça, né? Uma mulher lá, sei lá, dos 70, eles estavam se seduzindo, né? Como? Mandando poesia um para o outro. Né? Então, era o galanteio da geração dele, né? O galanteio dos adolescentes de hoje em dia é outro, né? Claro. A gente diferente da minha geração. Sim, a gente vê até nas redes sociais, né? Nos TikToks da vida aí. Sim. Né? O jeito de... Então, porque a gente fala isso, a sedução, ela tá ligada com a expressão corporal também, né? Então, a forma de dançar, a forma de olhar, né? Então, a gente tem uma mudança, claro, hoje na forma da sedução ali nos adolescentes, né? Os adolescentes de hoje seduzem de um jeito completamente diferente dos adolescentes de 30, 40 anos atrás. Sim, o uso do corpo, né? A linguagem, a comunicação que se passa, então essas coisas todas vão se modificando. Por isso que a gente precisa ter muita clareza sobre quais são os códigos da sociedade, do momento, do meio em que se está. Porque se você está num meio mais... em que as pessoas são mais recatadas, vamos dizer assim, sedução funciona de um jeito. Em um meio onde as pessoas são mais soltas e liberadas, com excessos ou não, a sedução funciona de outro, né? Então, muitas vezes isso pode acontecer. Sim. E aí um outro ponto relacionado à sedução que a gente estava falando, né, daquele que seduz, que manipula e tal, da responsabilidade que você tem durante o lado fazendo, né, praticando o lado B da sedução, também tem a responsabilidade daquele que recebe essa sedução.
Porque muitas vezes você vai responder essa investida dessa sedução do outro por uma carência, né? Então, você tá ali na falta, tá essa disposição da sedução, muitas vezes você cai nessa sedução e você nem percebe. Que outro é esse que está te seduzindo? Ele está te seduzindo porque ele tem um interesse mesmo em ter uma relação, ele tem um interesse em manipular, ele tem um interesse em se vingar. Então, como é que está batendo essa sedução para você, né? Eu acho que tanto isso quanto também a pessoa que recebe toda e qualquer atenção como sedução. Né? Eu acho que tem um lado, eu estou carente e eu vou corresponder à sedução do outro por carência, mesmo sendo algo que eu não quero, que me desagrada de alguma forma. Ou o outro simplesmente chegou, bom dia, nossa, tá me paquerando, né? Uhum. E aí distorce a realidade olhando tudo como uma sedução daquele que tá vindo. Então, por isso perceber, né? Por isso perceber os nossos sentimentos, as nossas, né, as coisas aí todas. Oi, Dani! Oi, tio! Meu tio tá por aqui, que legal! Muito bem, gostoso, tem tanto pessoal aí. Muito bem, vamos seguir aí. E, Laís, qual o problema de seduzir? Né? Por que o lado B da sedução não é positivo? Né? Qual que é o... seduzir é tão gostoso, seduzir é tão legal, seduzir é tão bom, deixa as Bom pessoas... pra quem, né? deixa as pessoas em contato, né? Faz com que a gente possa expressar os nossos desejos. E por que não é bom seduzir? Por que a gente tem que pensar nisso? Então, porque quando a gente usa a sedução para o lado B que a gente está falando, vai ter os efeitos colaterais, né? Como a gente disse, independente de ser uma sedução consciente ou inconsciente, vai ter os efeitos colaterais disso. Um deles é você lesar este outro, né? Que está ali e que vai criando expectativas e que vai investindo, né, nessa relação que não vai acontecer. Vai se abrindo, vai se apaixonando, vai se envolvendo. E o lado B da relação da sedução, é essa sedução que você não tem interesse em responder à expectativa, né? A demanda que você está criando. Então você cria uma demanda que você não quer responder, né? Não quer corresponder a essa demanda, né? Então, eu estou num relacionamento e eu seduzo uma outra pessoa, eu estou criando uma demanda com essa pessoa. Essa pessoa vai ter sentimentos com relação a mim. E eu não vou corresponder. Sim, que é Então, outra questão, né? Que é você tá destruindo os relacionamentos, o relacionamento do outro sim, ali, né? Sim. Então tem o ponto de você lesar aquele outro que está ali se envolvendo, e tem o ponto onde tanto o sedutor como o seduzido, que está em uma relação, vai lesar uma terceira pessoa que não tem nada a ver com essa história. Né, que não está sabendo disso, que não está nem podendo escolher muitas vezes como transitar nessa relação. Se ela quer ficar ou quer sair. Né? E aí que a gente fala dessa questão da responsabilidade disso. A gente tem uma responsabilidade no sentimento que a gente gera no outro, né? Uma responsabilidade na expectativa que a gente gera no outro. Assim como o outro tem essa responsabilidade no sentimento que gera conosco, né, para nós, e a expectativa que nós criamos, né, com relação ao outro. Por isso, a importância das relações serem muito claras, né, sei lá, tem um amigo do trabalho e a gente conversa, e eu sou simpática, e ele é simpático, e nós nos damos bem, temos uma grande empatia um pelo outro. Em dado momento, eu começo a perceber que essa relação começa a ir para um outro lugar, né, eu já tenho o meu repertório de vida, eu estou atenta à minha relação, eu começo a perceber que está tendo uma sedução maior. Eu vou atender essa expectativa ou não? O outro vai atender a expectativa ou não? Se não vamos, então vamos deixar as coisas claras. Estou percebendo que a relação está indo para tal lugar, não é esse meu interesse, vamos retomar a rota aí que o negócio está ficando bagunçado. Algo de errado não está certo. Até porque isso pode ocasionar uma perda de limite ali desse outro, né? Sim. Onde ele está entendendo que você está investindo e
E tá lendo que ele está sendo correspondido nisso, e de repente, a hora que chega ali no momento do No, ápice, vamos, né? no vamos ver, no vai Do ou não vai ou vai. racha, Isso, você pula para trás. Isso pode isso, ocasionar também a perda de limite que a gente está falando, são brigas, gritos e até violência. isso. Né? E abuso sexual pode Abuso acontecer, sexual porque pode. você tá dando uma mensagem de que algo, né, tá acontecendo ali que não vai acontecer. E aí o outro pode se sentir irado por isso, né? Poxa, mas como assim? Você me deu bola esse tempo todo, você me seduziu esse tempo todo, ou você criou em mim a expectativa, e agora não vai corresponder. Então, eu É, acho que tem lados sim, ou complexos aí. de várias outras formas de assédios também, né? Até Sim, inclusive no trabalho pode acontecer, né? sim. Então, ir percebendo como a gente vai transitando nisso e esses danos que vão acontecendo ali, né? De você ir se responsabilizando É. pela É muito conduta. importante a gente estar atento, né, que eu falei um pouquinho antes aí, né, sobre a importância da gente estar atento aos vínculos, à relação que a gente está, né, por exemplo, a uma amizade. A gente precisa olhar para as relações que estamos construindo. De repente você está se relacionando com alguém, né, você começa uma relação com alguém onde essa relação já tem todos esses atravessamentos, todos esses abusos, todas essas confusões. Então, Uhum, isso no começo da relação, né? sim. Então, por isso que é importante a gente ir tendo consciência disso, né? De como que a gente vai usando dessa ferramenta para usar ela realmente a favor e não contra as relações ou os outros, né? E, e uma das questões aí que a gente estava falando, que é a gente fazer essa diferenciação entre a sedução ali e essa erotização das relações. Antes da gente entrar nisso, pessoal, conta pra gente aí se vocês estão entendendo, se está dando para compreender, né? Se está trazendo alguma reflexão para vocês sobre atitudes e posturas de vocês ou de pessoas com quem vocês convivem, ou às vezes do parceiro, né? Então conta pra gente aí se está dando para entender isso tudo. A gente vai para um outro tópico, vamos dizer assim, né? Do conteúdo que a gente pensou em falar hoje. Mas conta para nós aí o que vocês estão. Virou papo do jantar, que bom. Estão conversando sobre isso. Muito bom, legal, ótimo. Tenho certeza que vai Vão produzir compartilhando! bons frutos para todos. Vai compartilhando aí Vai compartilhando com a as gente. conclusões que vocês estão chegando aí, né? É, Muito bem. E aí, importante, né? Perceber o que é sedução, perceber, né, das relações. E como a Laís falou lá no comecinho, a sedução ela é muito importante para as relações, né? Que aí não é só a sedução, mas a erotização. Então, uhum, vamos falar uhum. aí. Dois pontos. Só deixa eu organizar a minha linha de raciocínio. Eu acho que tem Vai um lá. lado da sedução. E quando a gente está num relacionamento longo, a gente tem que seduzir o nosso parceiro mesmo, né? Tem que seduzir aquela olhada, aquele negócio, de repente fazer uma surpresa, de repente, para quem gosta, mandar flores, né? Enfim, levar um agrado. Então tem um lado em que a gente tem que seduzir para fazer uma manutenção da relação. E tem também essa questão da erotização. Sim. Então. Mas aí vai sendo essa erotização ali. Você vai seduzir, claro, mas você vai trazendo esse movimento dessa sedução para dentro da relação. Então, no início de um relacionamento, claro, a gente vai usar da sedução como uma forma de atrair esse outro. Né? Aí o outro chegou, né? Vamos iniciar a relação e tal. Aí passou um tempo, aquela relação vai ficando mais. Estabelecemos os contratos, a relação está clara, afinamos as Importante. expectativas, organizamos a relação está redondinha, está funcionando super bem. Sim. Aí chega um ponto aí da relação que muitas pessoas se perguntam, ok, eu tô numa relação, mas eu gosto, né, muito da pessoa que eu tô, mas eu me sinto atraída pelas outras pessoas e muitas vezes eu acabo me pegando ali, às vezes trocando olhar ou sentindo algo, né, Um flerte. um flerte. E isso é errado, né? Isso é ruim? Quer dizer que eu tô traindo? A gente já falou um pouco sobre isso.
Mas, resumidamente... É errado eu me ver atraído pelo outro, ou achar o outro interessante, ou ter né, um olhar um pouquinho diferenciado para com esse outro que me atrai. Sim. E, resumidamente, assim, a gente não tem como botar uma cerquinha no nosso desejo, né? Não tem como escolher, eu quero desejar isso, eu quero desejar aquilo. Né? Eu consigo organizar o meu desejo, né? Do que eu quero pôr em prática. Isso, que eu vou fazer com quero ele, atuar, né? Isso, do que eu quero atuar, do que eu não quero atuar, né? Do que eu quero fazer ou não. Mas aí, de repente, eu vi, né, que eu vou ter atração por outras pessoas. Às vezes não só atração física, mas uma atração intelectual, né? Ou de algo, eu acho a pessoa interessante. E aí eu fico meio confuso nisso. Será que eu tô, né, tendo atração física, quero algo com a pessoa? Ou é só uma pessoa interessante mesmo? Quero me aproximar porque acho interessante? Me sentir um pouco seduzido pelas habilidades dessa pessoa? Isso tá errado, né? Não, isso faz parte do movimento da vida. A questão é, de novo, o que vocês vão fazer com isso? E aí, a gente usa um mecanismo de defesa muito importante, que é a gente psicanálise, deslocar, sublimar, né? Trazer isso, trazer essa sensação para a relação que você tá. E aí você vai erotizar essa relação através do seu desejo, que você encontrou algumas coisas lá fora e aí você traz esse movimento de uma erotização para o parceiro, para a parceira que você tá ali. E isso traz movimento na relação, isso vai arejando ali esse relacionamento. E isso é saudável, né? Só dar um exemplo aqui que talvez possa ilustrar um pouco. A gente viu muito problema nas relações durante a fase do lockdown bem mais severo, que as pessoas não estavam trabalhando, não estavam socializando, e de repente muitas vezes o casal estava sozinho o dia inteiro na casa, e passado um curto período de tempo dava aquela brochada geral na relação. Porque nenhum dos dois ia para o mundo para se erotizar. Ninguém estava trabalhando, conversando, vendo coisas, vendo uma pessoa bonita, vendo um pôr do sol bonito, tendo uma ideia, sentindo uma grande satisfação de ter feito lá, sei lá, um projeto que deu super certo, receber um elogio no trabalho. Então, estar na vida, estar em movimento nos erotiza. Então, o quanto é importante saber que a erotização vai acontecer e que muitas vezes a gente vai ter um olhar um pouco diferenciado para uma ou outra pessoa que nos atrai sexualmente, porque nosso desejo, ele está acontecendo o tempo inteiro e ele é maluco, né? Desejo é um negócio maluco, a gente não controla ele, às vezes a gente se vê desejando coisas inimagináveis. A questão é como trazer isto para dentro da relação, mantendo o contrato, o acordo feito na relação. Isso é importante, né? Qual é o acordo da sua relação? Aí legal, tem um comentário legal. Quando se usa a sedução de forma profissional, para um novo cargo, conquistar um cliente sem interesse sexual. Ótimo. É isso mesmo. Isso é uma sedução ok, né? Não tem interesse sexual ali. A gente usa da sedução como uma ferramenta de atrair o outro mesmo, como a gente falou. Então, por exemplo, as mulheres, né? Assim, estereotipadamente, vamos falar assim, elas vão usar maquiagem e tal, né? E vão arrumar o cabelo, ararará. Os homens, eles vão... uma roupa sensual. Diferente, Os homens vão... O homem vai comprar um carrão, vai comprar um relógio, vai pôr uma gravata bonita, vai cortar o cabelo de um jeito tchá-tchá-tchá, fazer a barba bonitinha. Então, usar ali o arsenal de sedução, né? Claro, para atrair esse outro, né? Esse olhar, né? Que vai ficar ali no interesse, num certo interesse, mas não necessariamente o interesse sexual, né? Então, claro, tem uma parte da sedução que é uma sedução da relação mesmo ali, de ser interessante, de promover, né, de ter um pouco mais da atenção desse outro, de prender a atenção desse outro, mas não no sentido de uma dependência, de uma carência, de uma manipulação, de um interesse sexual. Então, isso é diferente. E aí... E eu pensei aqui um pouco naquele vendedor, né? Não tem ninguém mais sedutor do que um bom vendedor. Né? Então a pessoa te convence a comprar esse controle remoto aqui de ar-condicionado. Você não precisa dele. Não, mas às vezes a pessoa é tão sedutora que ela te convence e você fala, não, realmente, se meu ar der problema, eu já vou ter um segundo ali de reserva.
E tem aquele vendedor que agarra você e puxa pra dentro da loja e fica falando, e é chato pra caramba. Você fala, ai meu Deus, Inconveniente, como assim Então, inconveniente? passou do limite, né? Passou. Isso, toda sedução, né, ela tem um limite. E aí compreender Uhum. a sedução para você, enquanto uma potência de pessoa, porque algumas pessoas têm uma grande habilidade, outras vão desenvolver, mas tem pessoas que é nato, elas são muito potentes nesse aspecto. Mas precisa saber exatamente onde está o limiar da sexualidade, da sexualização dessa sedução. Uhum. Exato. Esse é o ponto. Isso. A Preta está perguntando aqui, até um ponto que a gente falou, a carência pode trazer interpretações erradas da sedução? Sim. Pode sim. Uhum. Você pode Pode. entender toda e qualquer simpatia, todo e qualquer contato, toda e qualquer atenção como sedução. Então, por Claro, é isso a só a gente gente precisa saber, né? porque é um momento de uma escassez, né? Então, quando você tá com fome, sabe aquela história de tô com fome, então eu comi, nossa, que Passou uma delícia, lagartixa, você né? fala, oba, comida. Então é a mesma coisa. A escassez, ela vai gerar uma necessidade ali que muitas vezes eu vou perder essa noção do que realmente é bom ou não. Eu vou aceitando muitas vezes qualquer coisa, né? Ou Exato. vou seduzindo ou sendo seduzido por essa pessoa que eu não penso em construir uma relação ali, né? Não é a pessoa que eu gostaria de ter numa relação, né? Só que eu não consigo enxergar isso, porque eu tô tão seduzido ali com a minha carência, que eu não consigo fazer essa leitura adequada. E isso é importante, porque a gente vai construindo a relação desde o começo. Não adianta a gente achar que a pessoa era de um jeito e aí depois de 10 anos você fala, ah, então, mas não mudou. Mas sempre foi assim, né? Então, você viu, você sabia o que você estava comprando ali. Agora Isso, não, isso. não adianta querer mudar, porque não vai dar. A gente tem pequenas transformações ao longo da nossa vida, das nossas relações, mas aquilo que é uma forma de funcionamento é aquilo, né? Você precisa ter coragem Sim. suficiente, apesar da carência, coragem suficiente para olhar quem é essa pessoa com quem eu estou me envolvendo, né? E Uhum. aí, qual é a consequência, qual é a escolha que eu faço, né? Eu acho sempre muito importante a gente pensar no lado em que nós estamos carentes, recebemos a sedução do outro, e, acima de tudo, no nosso lado enquanto sedutor, seduzir o outro. Porque se eu estou Uhum. seduzindo uma pessoa porque eu quero vender o controle, eu tenho uma meta e eu preciso vender esse controle, eu tenho uma grande responsabilidade sobre isso. Eu não posso falar que esse controle do ar-condicionado controla o carro da pessoa, né? Porque é mentira. É, Né? Eu não posso criar uma claro. expectativa que não vai atender. Né? Tem Afetivamente, limite. isso, Também tem limite. afetivamente a mesma coisa. Tem limite. Então, se eu estou seduzindo o outro, prometendo blá, 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 e não vou atender isso, né? Não faça isso, amiguinha. Não faça isso, amiguinha. Não, porque vão ter aquelas consequências, né? Aqueles efeitos colaterais que a gente falou. E que vai acumulando de uma relação para outra também, né? Se você não vai lidando com isso, essa sedução ela pode se tornar uma via automática. Uhum. E aí você vai caindo nessas relações e você não vai tendo aquilo que você quer da relação realmente ali, né? Por trás dessa defesa, por trás dessa manipulação, por trás desse uso da sedução de uma forma não saudável, É. né? E muitas vezes as pessoas elas ficam confusas, né? Ah, eu tenho aqui meu colega de trabalho e de repente eu me vejo seduzindo ele e não sei muito bem se eu quero seduzir ou não entendo o que está acontecendo aqui. Então, se afasta, né? Se Sim. afasta, olha, observa, percebe, sente. Não, realmente eu tô crushzão, tô interessadíssima no meu colega de trabalho. Sou Aham. solteira, ele é solteiro, legal, vamos lá, vamos partir para o segundo ponto aí da sedução. Agora, crushzão, tô casada, não tenho uma relação aberta, não quero trair o meu parceiro, então eu preciso ver o que eu vou fazer com relação a isso. E, Uhum. principalmente, a gente tem uma responsabilidade com a emoção do outro. Então, imagina lá seu colega de trabalho ter como função da vida ficar enchendo sua bola, né?
ficar fazendo você se sentir a gostosa, fazendo você se sentir a boazona, né? Então, é desumano, né? É desleal com o outro, deixar o outro nesse lugar narcísico seu, né? Sim, até porque você impede que o outro entenda, faça a leitura adequada dessa relação e vá buscar o que ele quer em outra relação, né? Ele fica preso, fixado naquele lugar que ele não vai receber o que ele quer, né? O que ele busca, mas fica lá naquela ilusão, só para manter o seu ego bonitinho. Exato. E isso vale para todas as relações, né? Para as relações afetivas, mas também a gente pode pensar quanto às amizades, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, querem receber os bônus da amizade, mas não querem ter os ônus, né? Então a gente sempre tem uma responsabilidade afetiva. Você se propõe a ser amigo do seu amigo, então seja um amigo de verdade, né? Não seja um amigo só na hora que te convém. Enfim, as relações de trabalho, elas também têm muitas vezes, né, pontos aí de sedução, mas que esses pontos precisam ser muito claros, muito claros, e a gente tem que ter muito respeito com relação a isso. Sim. E entender isso é importante, porque a gente, como a gente falou, a sedução ela é o início de tudo, de uma relação, né? Então, quando você vai entendendo, você vai conseguindo perceber que sedução é essa que eu estou fazendo com o outro, e que sedução é essa que o outro está fazendo comigo. É aquela sedução mesmo para se aproximar, para ter, né, uma atração sexual, ou é uma sedução mesmo meio esquisita, que está usando para me manipular, ou que tem uma questão de uma vingança, que tem uma questão de uma baixa autoestima, uma insegurança. Então, vocês vão conseguindo, desde o começo, conforme vai ficando consciente isso, vai sendo mais fácil de perceber que sedução é essa que eu tô, que teia é essa? Que sedução é essa dessa teia que eu tô caindo? Qual teia da sedução é essa que eu tô caindo, né? Isso é importante. Da mesma forma a gente vai percebendo, eu estou muito carente, eu tenho uma tendência a seduzir mais, eu estou com um problema no meu relacionamento, eu tenho uma tendência a seduzir para fugir do enfrentamento do problema do meu relacionamento. Então, conforme a gente vai tendo isso que a gente chama de repertório, a gente vai conseguindo entender o nosso funcionamento, o funcionamento do outro. Isso vai ficando claro, nos responsabilizamos e nos modificamos. Nos responsabilizamos da percepção sobre o que o outro está fazendo e chamamos o outro à responsabilidade do que ele está fazendo. Afinal de contas, qual a função de eu criar uma demanda que eu não vou atender? E qual é a função de eu atender a demanda do outro que também não vai atender? Sim, até porque tem demandas que eu não tenho que atender desse outro, né? É ele Exatamente. mesmo que tem que atender? Exatamente. Muito bem, pessoal. Não sei se ficou claro para vocês, se vocês conseguiram entender, se trouxe um pouco de reflexão. Acho que o pessoal ali da mesa do jantar trouxe, né, um pouco mais de reflexão. E aí, como sempre, se quiserem, compartilham com a gente, né, o que vocês pensaram, as conclusões que chegaram, as ideias que tiveram, manda para nós nas caixinhas. Podem escrever temas. Quando a gente retomar a fazer lives, né, a gente põe ali na nossa wishlist de temas, né? E a gente vai estar trabalhando aí num projetinho novo, então vamos estar o tempo tomado um pouco mais para isso, mas a gente volta aí com as lives no momento oportuno. Dani disse que sim, que ficou muito claro, fico muito feliz em saber, Dani, que legal. Obrigada, Dani. Carol, um beijo enorme e acho que é isso. Bom, compartilhem esse conteúdo com quem vocês acham que possa se beneficiar. Manda aquela ona para alguém que está precisando pensar um pouco mais sobre sedução. Agora, que pena que não acabar agora, não. Então, tem que acabar. A live é muito longa, vai ficar cansativo. Mas a gente volta a falar, ou talvez em stories também. Preta, legal, muito esclarecedor, ficamos felizes em saber. A nossa ideia é sempre essa, descomplicar um pouco a psicologia, né? Entendi, é a última, não acaba agora as lives, é a última, entendi. Não é essa live, são as lives. Quem sabe a gente aparece por aqui, né? Vamos ver. Quem sabe a gente faz. A gente dá uma surpresa. Bate aquela saudade. Faz live surpresa, né? Em outro horário, no meio do dia. Vamos falar disso, vamos, porque a gente não aguenta, né? Muita paixão, a gente tem que ficar falando sobre o assunto. Somos apaixonadas por esses assuntos, então a gente acaba falando. Muito bem, fico feliz em saber que foi maravilhoso. Nós que agradecemos.
Lúcia, legal, Lúcia Monteirinho. Valeu, valeu, nós que agradecemos. E é isso, gente. Compartilhem, indiquem nossas redes sociais aí. Eu sei que o pessoal que está aqui, queridíssimo, sempre está falando do nosso trabalho, né? A gente adora isso tudo. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente todas as lives. E essa noite, um beijo enorme. Fiquem com o meu caloroso abraço. Até mais. Um beijo, pessoal. Boa semana para vocês. Boa noite. Então, até a próxima. Tchau, tchau.